Ei, Tudo bem, doutor Alberto? fazia tanto tempo que a gente não fazia uma live que eu, por um instante, achei que não fosse lembrar como é que entrava. Então, você sabe que eu também tive essa dificuldade agora. Não é? Aham. Faz tempo, faz um ano. Um ano. Acho que a Um ano. última live que eu fiz foi a de Junho Verde do ano passado. A Exatamente. gente teve uma overdose de lives na Exato. pandemia, né? Acho que ninguém mais aguentou ver live por um bom tempo, então tem que ter agora lives pontuais de assuntos muito relevantes. Uhum. Como esse, por exemplo, né? Exatamente. Eu acho que mais do que tudo, né? Eu já estava falando um pouquinho aqui da introdução, mas eu acho que nesse mês de conscientização é importante a gente levar essa informação. Às vezes é uma informação que talvez a gente acha, é batida, é conhecida, né? Todo mundo já está cansado de ouvir falar de escoliose. A gente entra nas redes sociais, todo mundo falando de escoliose, todo mundo falando de conscientização, mas a gente acha que tem muita gente que sabe. Mas tem muita gente desinformada ainda, né? Então, Sabe o que acho eu que a acho, Débora? importância é Eu essa. acho que o nosso feed do Instagram ele é viciado. Ah, O seu aparece muito escoliose, o meu aparece muito escoliose, porque a gente publica sobre esse assunto, a gente compartilha, a gente segue pessoas que são da área. uhum, Mas acho que para as pessoas em geral, essa informação não chega assim com tanta frequência e talvez nem informação correta. uhum, A gente sabe que, infelizmente, com a internet, com cada um podendo falar o que quer, que por um lado é muito bom, claro. Por outro lado, informações não tão comprovadas cientificamente também aparecem, né? E exato. aí o paciente muitas vezes não sabe diferenciar, porque ele é leigo no assunto e às vezes alguma coisa bem vendida, ainda que não seja comprovada do ponto de vista científico, acaba passando, né? E aí a gente tem esse monte de tratamentos ineficazes, que você sabe muito bem, tanto quanto eu, que além de não fazerem bem, muitas vezes fazem mal, porque perde-se muito tempo, e o tempo, como você já comentou no começo aqui da transmissão, na escoliose o tempo é ouro, né? Porque quanto mais tempo vai passando, pior vai ficando a curva, e mais difícil, menos recursos a gente tem, a não ser que chegue na cirurgia, que é o último estágio. E a gente quer acabar com esses gurus, Né? doutor Alberto, né? Milagrosos, e a gente quer realmente levar uma informação baseada em evidência, né? Uma informação correta para as pessoas que precisam dessa informação, né? Uma informação realmente baseada em evidência, que eu acho que é o que a gente tem que buscar. Eu sou a Débora Pinheiro, sou fisioterapeuta, eu trabalho especificamente com coluna. Hoje tenho me atualizado muito na área de escoliose, sou lá da Santa Casa, professora da Santa Casa, São Paulo. E tanto lá quanto aqui no consultório, a gente trabalha bastante com coluna de maneira geral e com as deformidades da coluna, não somente escoliose. Sou Alberto Gottfried, sou médico ortopedista, cirurgião de coluna. Também sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Tenho uma formação tanto adulta, de pacientes adultos, quanto pacientes pediátricos. Trato diversos problemas da coluna, dentre eles a escoliose é uma das minhas grandes paixões. Tenho doutorado e pós-doutorado em escoliose. E a gente está sempre aprendendo, né, Débora? A gente frequenta o mesmo ambulatório de coluna da Santa Casa e a gente vê casos, lá principalmente, casos muito, muito desafiadores, porque são pacientes que são drenados do Brasil inteiro, muitas vezes pacientes que não tiveram condição de assistir uma live como essa, por exemplo, ou se assistiram, tiveram aulas, etc., não tiveram acesso à saúde no momento certo, e aí a coisa acabou evoluindo de maneiras catastróficas, né? E não dá para deixar de falar
a primeira coisa, que é a definição de escoliose, né? Então, eu queria que você definisse de uma maneira sucinta para a gente, né, e para quem está ouvindo, o que é a escoliose, né? E assim, as formas como ela pode se apresentar e a forma mais comum que ela se apresenta no nosso meio. Essa é uma pergunta bem ampla, né? Mas, de modo geral, a escoliose é um tipo de deformidade da coluna vertebral. Tá? Então, para ser bem claro aqui, é aquela deformidade que a gente observa vendo o indivíduo de costas ou de frente, e a coluna que deveria ser reta, ela assume uma posição em S ou em C. Só que mais do que isso, né? Além desse desvio, desse ângulo, desse plano que a gente chama, ela acaba torcendo no eixo dela mesma. Então, a gente sabe que é uma deformidade nas 3 dimensões. Então, de frente, de lado e por cima, ela acaba entortando. Tá? Bom, qualquer curva na coluna é escoliose? Se fosse assim, meio mundo teria escoliose. E todo mundo tem uma curvinha, né, Débora? Todo mundo tem um ombro um pouquinho mais alto, uma cintura um pouquinho assimétrica, e nem todo mundo tem escoliose. Então, para fim de definição, nós medimos essa curva em ângulo. Então, a gente consegue traçar ângulos, existem fórmulas matemáticas para isso, e a gente traça ângulos, e se essa angulação for acima de 10 graus, aí sim podemos falar que essa pessoa tem escoliose. Bom, então essa é a primeira definição. Agora, existem diversas causas de escoliose. Então a gente pode dividir já de cara em 2 grupos principais: escoliose da criança, ou da pessoa em desenvolvimento esquelético, e a escoliose do adulto, ou a escoliose do idoso. E tem aquela escoliose da criança que vai piorando a vida inteira e vira a escoliose do adulto piorada depois. Então, tem esses 2 grandes grupos principais. Eu acho que hoje a gente deve focar um pouco mais na escoliose da criança, né? Escoliose pediátrica. Imagino que boa parte de quem está aqui assistindo com a gente queira informações sobre a escoliose pediátrica. E aí, sobre a escoliose pediátrica, existem diversas causas para isso, né? Ou seja, a vértebra pode nascer mal formada, na barriga, no útero da mamãe, alguma coisa acontece na programação da vértebra, e em vez de nascerem tijolinhos um em cima do outro, nasce um pela metade, por exemplo, ou nasce um grudado com o outro. E isso, na hora que a criança cresce, ela nasce e cresce, isso acaba entortando. Então, essa é a escoliose congênita. Congênita é que vem do nascimento. Tem a outra escoliose, que é até mais comum do que a congênita, que é a idiopática. Ou seja, a coluninha nasce perfeita, bonitinha, os discos, vértebras, está tudo certo. Ela nasce reta. E aí, em algum momento do crescimento, que pode ser logo cedo, ou mais frequentemente perto do estirão de crescimento, 11 anos para a menina, 12, 13 para o menino, alguma coisa acontece que a coluna deforma. E por que isso acontece? A gente não sabe exatamente por quê. Sabe-se que existem genes, né, alguns genes que já foram isolados, ou seja, depois que a gente descobre o problema, a gente sabe que existem alguns genes para isso, só que a gente não tem o que fazer com essa informação ainda, porque não são exames que são reprodutíveis na população geral, ou seja, é impossível a gente com antecedência falar ele tem esse gene, ele vai ter escoliose no futuro. Ainda não chegamos nesse ponto, talvez um dia isso seja possível, mas ainda não é. Então, essa escoliose idiopática. Tem outro tipo de escoliose muito comum que está ligada a doenças neuromusculares. Então, uma criança que tem, por exemplo, paralisia cerebral, tem um desarranjo muscular, desequilíbrio de forças musculares e a coluna acaba entortando. E tem vários outros, tem escoliose por síndromes também, tem várias síndromes que cursam com escoliose. E tem escolioses também por outras causas que não da coluna, como uma perna menor do que a outra, acaba inclinando a bacia e forma da escoliose. Tem escoliose histérica, é descrito isso. Então, uma crise de ansiedade, uma crise de estresse pode desenvolver escoliose. Tem escoliose pela dor, não é mesmo, Débora? Que a gente está tão acostumado. Então, trava a lombar
entorta a coluna, acho que muitos aqui já tiveram isso, e aí por diante. Acho que a gente tem uma infinidade de causas, são centenas de causas de escoliose, mas essas daqui são o começo, né? Entender esse começo é muito importante. É que essas causas, né, doutor, por dor, né, antálgica, principalmente, que a gente que trabalha com coluna vivencia isso no dia a dia, a gente sabe que, na verdade, não é uma escoliose verdadeira, né? Porque a gente não tem essa tridimensionalidade, né? A gente olha o raio-x, a gente vai até ver essa inclinação do tronco, a gente olha o paciente, a gente vai ver essa inclinação do tronco, porém a gente não vai ver essa tridimensionalidade, que é o que acontece numa escoliose realmente estrutural, verdadeira, que é a escoliose idiopática ou a escoliose neuromuscular, como você bem falou. Exato. E aí... Oi? Exato, estou concordando. É isso aí. Ela é passageira também. Melhorou a dor, ela vai embora. Você pergunta, você tinha escoliose ontem? Não. Apareceu bojo, junto com a dor. Exatamente. Então fica Você fácil, resolve, né? A dor, resolve a escoliose. Se tem uma perna maior que a outra, você coloca uma palmilha, você resolve a escoliose, né? Então, não, é uma escoliose dita funcional, né? E não estrutural. Exato. Mas quando a gente fala da escoliose idiopática, que eu acho que é o grande interesse dessa live, e você já falou que não tem causa, né? Não existe uma causa aparente para a escoliose idiopática. Mas aí as mães, geralmente, quando nos procuram, falam, será que foi porque... foi porque meu filho estava sentado torto na escola. Porque meu filho carregou uma mochila, carrega a mochila muito pesada. Eu tenho certeza que foi isso. É porque o meu filho fica muito tempo no celular, né? Então, isso também que eu queria que você explorasse um pouquinho, porque a gente sabe que não vem disso, né? A escoliose, ela não vem de uma postura assimétrica ali que a criança tá, ou a escoliose não vem de um esporte que ele usou mais um braço do que o outro. Então a gente sabe que vai além, né? Assim, o que eu percebo, né, ao longo de todos esses anos é que sempre que a notícia é dada para a família, e é difícil a notícia cair bem, né? Em geral, o momento do diagnóstico é muito duro. A primeira reação dos pais é tentar achar um culpado. Às vezes o pai olha para a mãe olha para o pai, tá vendo? Eu falei para não jogar videogame, eu falei para você ver a mochila, né? São exemplos bem clássicos disso, ficar deitado no sofá. E, na verdade, isso não tem nada a ver com a escoliose idiopática. Nada a ver. Podem ficar tranquilos, pais, porque vocês não comeram bola, vocês não trataram mal seus filhos, né? Não é culpa de ninguém, isso é uma questão genética, né? E ela ia aparecer com ou sem videogame, com ou sem mochila, com boa ou má postura em casa, no sofá. Né? A escoliose idiopática, ela aparece porque existe uma alteração genética que vai desprogramar o crescimento reto da coluna. Então, esse é o primeiro mito. Isso é um mito, né? É um mito. Mito. Mas não os pode pais ficar. realmente vêm, como você falou, se culpando porque deixou, né, numa postura ruim, porque deixou muito tempo no celular, porque está carregando bolsa pesada, e a gente sabe que realmente não é essa a causa da escoliose, né? Para os pais, pelo menos, ficarem tranquilos em relação a essa causa, que essa não é a... E outra coisa também dos pais, da culpa dos pais, né? Bom, sou pai de 3, então a gente sabe que a gente está sempre se culpando de alguma coisa. A mãe mais que o pai, é verdade. Sim. Mas o pai também um pouco. É que outra coisa que acontece com frequência é que às vezes a gente descobre mais avançado. E não é raro isso acontecer. Uhum. E aí eu tenho uma explicação para isso, né? Porque, veja, a escoliose acomete mais adolescente, tá? Adolescentes a gente sabe que morrem de vergonha do corpo, tá? Porque estão crescendo, estão desengonçados, o braço está comprido, não sabe se vestir, a voz está engrossando. Então, tipicamente, o adolescente ele não se mostra tanto. Ele usa roupa comprida, ele não quer se expor, ele tem vergonha do corpo. E justamente nessa fase do estirão, que a escoliose, de maneira silenciosa, acaba por entortar a coluna. Uhum. E quando os pais
percebem, ou às vezes é um professor de educação física, ou uma tia, alguém que bate o olho e fala: o que está acontecendo com as costas desse menino, dessa menina? E aí se procura o médico. E muitas vezes, para que uma pessoa leiga consiga perceber que a coluna está torta, ela já está bastante torta. Não é que ela está tortinha, está bastante torta. E às vezes até já passou fase da fisioterapia, já passou fase do colete. E a primeira consulta a gente tem que dar a má notícia que é um caso cirúrgico. Mas não vai nem tentar, infelizmente, em alguns casos não dá para tentar, porque já se perdeu. E a gente não consegue voltar, né? Você sabe muito bem disso, mas eu queria perguntar para você, tem bastante experiência com tratamento conservador, né? Uma fisioterapia específica e tal, quero que você fale um pouco sobre isso também. É uma pergunta que todo mundo faz, né? Via de regra, o tratamento conservador coloca a coluna no lugar ou ele impede a progressão da curva? Qual é a sua opinião sobre isso, Débora? O objetivo é impedir a progressão, né? O tratamento conservador, o nosso objetivo é evitar que essa curva progrida. Esse é o principal objetivo. Então, às vezes, os pais, eles vêm também com esse objetivo da gente melhorar ângulo de Cobb, da gente deixar essa coluna reta. E eu deixo isso bem claro no dia da avaliação, que o nosso objetivo, e isso é evidência, né? Isso está escrito no guideline. A gente não fala por falar. A gente fala algo que está escrito nos guidelines. É baseado em evidência. Então, o nosso principal objetivo é evitar a progressão. Pode ser que melhore o ângulo? Pode ser que melhore. Um bom colete, um bom exercício, com um profissional adequado, com a dedicação do paciente, pode ser que melhore sim, mas não é o nosso objetivo. Pode acontecer, mas não é o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é evitar a progressão, é melhorar a qualidade de vida desse paciente, melhorar a estética corporal, né? Mas não melhorar ângulo de Cobb. Então, isso... Então, o pessoal ter cuidado com o discurso de que o nosso método, o nosso tratamento comprovadamente reduz ângulo e tudo mais, que a gente sabe que tem por aí, e que não é bem isso. E até vou fazer uma explicação breve, que a Débora falou 2 ou 3 vezes sobre evidência. Né? O que é evidência? Em pesquisas médicas, tá? Existem qualidades diferentes de pesquisas que, no final das contas, trazem resultados que são mais ou menos perto da verdade. Por quê? Porque quando a gente faz uma pesquisa clínica, por exemplo, existem alguns fatores de confusão ao longo do caminho que podem fazer com que o resultado encontrado tenha sido influenciado por alguma coisa. Isso acontece, né? Isso acontece. Então, tem pesquisas menos fortes ou com menor evidência científica, aí que vem o termo explicando o que a Débora está falando, e tem pesquisas que são muito, muito bem conduzidas e que todas essas variáveis de confusão foram pensadas antes e foram, de certa forma, anuladas. Existem métodos para isso, para que a resposta final seja mais próxima da verdade e não tenha sido influenciada por A, B ou C fatores externos. Então, esse estudo aqui é o que tem maior evidência científica. Então, quando a gente falar aqui várias vezes ao longo da noite, isso tem evidência, isso não tem evidência, ou seja, isso tem bons estudos que comprovam que funciona ou que não funciona. Uhum. Muito boa explicação, doutor, sobre evidência, né? Que é importante deixar claro isso, né? Para o público que está assistindo, que está vendo a nossa live. E aí, a gente já falou, né, sobre os tipos de escoliose, sobre o que é escoliose. E assim, a questão do diagnóstico, né? Que eu acho que isso é o ponto crucial, chave da nossa live, assim. Como que é feito o diagnóstico? Como que a gente, tanto a gente, quanto muitas vezes não é a gente que faz esse diagnóstico, né? Como você bem já falou, são outras pessoas. E como que as pessoas normais, as pessoas em geral, que não são da área da saúde, podem identificar nos seus filhos, né? Se ele tem ou pode ter escoliose. O que a gente tem que
prestar atenção aí no corpo dos nossos filhos, dos nossos alunos, né, em escola, enfim. Vamos lá, essa é uma pergunta-chave, essa é uma pergunta muito importante, porque, dado que a escoliose no começo é mais fácil de tratar, tem muito mais recursos e muito mais chance de não precisar ir para uma cirurgia, descobrir ela antes é o melhor negócio que tem. Então, o que eu vou falar aqui serve para todo mundo que tem filho, ou sobrinho, ou cuida de criança em fase de crescimento. Aí, quando eu digo isso, serve em qualquer idade, viu, Débora? Uhum. Crianças desde os 2, 3 anos, começou a ficar de pé, até antes do que isso, já começa a olhar a criança, tá? E como é que olha a criança? Então, olha de costas, sentado na altura dela. Tá? Então, pega um banquinho pequenininho, senta, se for muito pequenininha, senta no chão e fica na altura da criança. Tá? É mais fácil do que um adulto querer olhar um tronco de uma criança lá embaixo. Não é tão eficaz no diagnóstico. Eu costumo examinar os pacientes, né, sentadinho no banquinho pequeno, ela de frente para mim, sem camiseta, de preferência de calcinha e sutiã, acompanhado do pai, da mãe, do responsável sempre. Tá? O que a gente procura ver? Então, tem uma regrinha de bolo que a gente até ensina para os residentes, nos alunos da faculdade, para você não se perder de cima para baixo. Tá? De cima para baixo. Então, a gente começa sempre olhando a altura dos ombros. Os ombros, em geral, estão na mesma altura. Na escoliose, tipicamente, um ombro acaba ficando mais alto do que o outro. Então, esse é o primeiro ponto. Olhar se os ombros estão na mesma altura. Se você estiver em dúvida, puxa um pouquinho os bracinhos da criança para baixo. Só pra, às vezes ela está meio contraída, sabe? E dá a falsa impressão de que o ombro está desnivelado. Não. Traciona um pouquinho, se afasta, olha. E esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente tem duas pás aqui nas costas, não tem? As escápulas. Né? Elas têm que estar simétricas do ponto de vista de quanto elas estão para dentro ou para fora. O que acontece? A escoliose não roda. A hora que ela roda, uma delas está um pouco mais longe. A hora que ela roda, uma delas vem para trás e fica mais proeminente do que a outra. Então, a simetria das escápulas é muito importante. Outro ponto, você pode passar a mão naquelas bolinhas ósseas que tem na coluna da criança e ver se elas formam uma linha reta. Ou se tem alguma coisa desviando para a lateral. Tá? Isso também é outro ponto importante, a coluna desalinhando ou não. Com a criança de pé, a gente vai olhar a cintura dela. Então, os dois braços aqui, a cintura, e forma um buraco aqui, um espaço entre os braços e a cintura. Esse espaço tem que ser simétrico. Tá? Tem um nome técnico, triângulo do Talley. Não vem muito ao caso, mas é só ver se tem a simetria da cintura. Se a cintura está um pouco mais para um lado e o outro lado está mais reto, um lado mais fundo. Isso é estranho. Isso pode ser um sinal de escoliose também. E aí, por último, sentadinho atrás da criança, sem camiseta, você vai pedir para a criança inclinar o tronco para frente, como se fosse colocar a mão no joelho. Vai deixar as costas bem retinhas assim na sua frente, você vai olhar na altura do tronco da criança, vai ver se existe algum calombo, né? Que a escoliose forma um calombo, uma giba, de um lado, principalmente. Às vezes tem de um lado lá em cima, do outro lado aqui embaixo. Então, assim, é isso que a gente faz no consultório. É claro que nós temos olhos muito treinados para isso, mas existem diversos estudos na literatura que esse tipo de rastreamento escolar, por exemplo, funciona. Nós somos nos países nórdicos, nos Estados Unidos, outros países da Europa, eles conseguem pegar a escoliose mais no começo, porque os professores são treinados para fazer isso. Né? Agora, se os nossos professores não são treinados, vamos treinar professores, 2, vamos fazer em casa. Né? Então, assim, a gente consegue pegar a escoliose no começo. Agora, se a criança for um pouco mais cheinha, né? Na criança mais magrinha é mais fácil. Na criança mais gordinha, principalmente se tiver um tipo de curva que é dupla curva, ou seja, no tórax é para um lado, na lombar é para o outro, isso acaba se compensando e fica difícil ver. Né? A gente toma susto no consultório, às vezes examina, e o cirurgião costuma examinar já pensando, olha, é uma curva para a direita, torácica de tantos graus. Depois de um tempo você consegue fazer isso. Mas nesse tipo de paciente, um pouquinho mais gordinho, com duas curvas, a gente muitas vezes é enganado.
Então, imagina só a dificuldade que os pais têm para perceber isso. Né? Se o médico especialista, ultra especialista, consegue, às vezes, ser surpreendido por curvas como essa, é muito mais difícil para o pai. Mas, de qualquer maneira, o recado que eu passo sobre essa pergunta em si é isso. Tá? Então, examinar a criança sem roupa, sentadinho na altura dela, de cima para baixo, ombro, escápula, tronco, curva para frente, aperta as bolinhas das costas, vê se elas são retas ou não. Ficou em dúvida? Ótimo, leva no ortopedista. Se for um especialista em coluna, melhor. Se for um especialista em coluna na sua cidade, perto de você. Se não, leva num ortopedista geral mesmo. Ele vai examinar, fazer uma radiografia, que aí vem a segunda parte da sua pergunta, Débora. Então, tem a suspeita, né? Acho que tem escoliose. Levei no médico. O que o médico vai fazer? Vai repetir todo o exame físico e mais algumas coisas, claro, que não vem aqui ao caso, e vai fazer um exame super simples, que é a radiografia. É uma radiografia panorâmica, que pega desde a cabeça até a bacia, e aí sim a gente vai poder confirmar se existe ou se não existe escoliose. Então, às vezes acontece ter uns alarmes falsos, que geralmente é o pediatra que faz. O pediatra manda bastante para a gente. Então, ele examina, ele acha que tem, ele fez certinho o trabalho dele, ele viu um ombro mais alto do que o outro, ou algum outro desses sinais que eu mostrei aqui, e aí ele manda para a gente faz o raio-x, examina e não tem nada, é só uma alteração postural. Ótimo, melhor assim. Melhor que a gente faça diagnósticos ou avaliações brancas, avaliações que não são, do que a gente deixe passar. Estou meio tagarela aqui agora, já me lembrei de uma outra coisa, que é sobre isso de fazer diagnóstico. Um dos indicadores de bom hospital, olha isso que eu vou falar, é a quantidade de laparotomias, ou de cirurgias para apendicite que não tem apendicite. Mas isso é péssimo. Falar bastante disso, doutor. Mas isso é péssimo? Não é péssimo. É sinal de que estão suspeitando de todos os casos que possam vir a ser apendicite para que nenhum de verdade passe. Né? Então é melhor do que você, não, isso não é nada, vamos ver até amanhã à noite e tal, e aí a apendicite espalha pela cavidade toda e vira aquelas tragédias que a gente está acostumado, não está tão acostumado a ver, mas a gente está acostumado a ouvir casos. Felizmente a gente não está tão acostumado a ver. Mas então é a mesma coisa, esse paralelo com a escoliose. Quanto mais exames ortopédicos que não têm escoliose forem feitos, é um bom sinal, é um sinal de que as pessoas estão desconfiando e estão mandando para avaliação na hora certa. Exatamente, eu acho que assim, só complementando, acho que você já explicou perfeitamente tudo aí em relação a como observar essa criança, né? Mas é só assim um comentário que eu acho que o teste, né? Esse teste de flexão do tronco para frente, que é um teste simples, um teste que você faz em 1 minuto, 2 minutos, no máximo, né? E eu acho, né, e é, na verdade, uma das maneiras mais fáceis de realmente a gente identificar a escoliose. Porque muitas vezes eu já peguei, assim, no consultório, crianças que você examina e você vê muito pouca assimetria, muito pouca diferença na altura dos ombros, da cintura. Você olha e você fala, não tem escoliose, né? Não parece ter escoliose. E a hora que você solicita para essa criança fazer a flexão do tronco, a giba, né, aquela saliência, aparece nas costas da criança. Então, eu acho que, para complementar, né, então, além das assimetrias, a gente não pode deixar de fazer esse teste, que é tão simples, tão rápido, tão fácil, né, de fazer. E como o doutor falou, né, em relação até nas escolas, se aqui houvesse, né, um trabalho mais voltado para isso, né? O ano passado a gente até fez na Sociedade Brasileira de Escoliose, na BTE, um trabalho de triagem, alguns colegas foram até a escola, mas é muito fechado esse ambiente. Às vezes até a gente quer ir para fazer nesse mês essa avaliação e às vezes a gente não consegue, em algumas escolas, né? É mais burocrático, às vezes até para a gente entrar nessas escolas, para a gente fazer uma triagem, né? E de repente detectar isso de forma mais precoce.
Então, acho que precisa realmente ter algo voltado para isso, né? Principalmente em questão governamental, sei lá, se é governo, se é prefeitura, estado, que estaria envolvido, mas para ajudar até nessa questão mesmo aí de detecção precoce, que a gente sabe que é o ponto fundamental, né? É o ponto-chave. Quanto mais rápido a gente começar, né, tudo pode se desenvolver de uma maneira a ter um desfecho aí bom. E quanto mais demora, o desfecho pode ser, né, o mais trágico possível, né, doutor? Débora, olha só, eu estou vendo que tem várias perguntas interessantes aparecendo aqui. Isso, pode me responder, doutor. Vamos deixar uns 10. A gente pode seguir o nosso raciocínio aqui até o final. A gente deixa uns 10 minutinhos ou 15 e a gente vai voltando aqui e vai respondendo as perguntas. Eu não peguei ainda nenhuma pergunta aqui, não. Você pegou alguma? Ah, tô vendo. Tô vendo umas 3, 4. Eu tenho duas que me fizeram aqui, né? E aí eu ia comentar também. Mas pode falar, doutor, continua o raciocínio. Não, eu ia falar, você falou de demora, né? Depois a gente pode falar até sobre isso. Teve um trabalho agora recente da Sociedade Brasileira de Coluna sobre a coordenação do Robert Meles, né, que é o atual presidente da sociedade, que é, coincidentemente, o chefe do grupo da Santa Casa, que é o grupo que eu participo, no sentido de rastrear o problema escoliose no Brasil. Né? Porque a gente sabe, a gente sempre soube que a gente não tem, que existe uma fila muito grande para a escoliose no SUS, principalmente. Né? E nunca se soube exatamente quais foram os gargalos, por que isso acontece, o que falta, né? Falta insumo, falta médico, falta leite, falta UTI, falta grana, o que é o problema? Então, o Dr. Robert conduziu uma pesquisa super interessante com os principais hospitais que tratam escoliose no Brasil, conseguiu uma amostra enorme, né? Foi um trabalho homérico aí de juntar, de compilar tudo isso, fazer uma amostragem, né? Ou seja, o número de pacientes que fosse representativo da nossa realidade. Ele viu que o tempo de espera entre o diagnóstico, já alguém tem uma indicação de cirurgia, tá? Então, casos que tem que operar entre o diagnóstico e a cirurgia, que segundo a Organização Mundial de Saúde tem que ser no máximo de 6 meses, no Brasil passa de 4 anos. E o que acontece, né? Em 4 anos, você sabe muito bem disso, uma curva que é pequena e facilmente tratável, com menos recurso, com menos riscos, com menos implantes, com tudo melhor, ela acaba virando, às vezes, catástrofes, né? Curvas enormes, por vezes inoperáveis, então são tão graves que não vale a pena o risco de operar, ou quando vale a pena o risco de operar, são cirurgias muito maiores, com mais transfusão sanguínea, com mais risco neurológico, mais risco de infecção, muito mais caras, por conta de uma ineficiência do nosso sistema de saúde. Essa que é a verdade. E aí são vários gargalos, né? Por exemplo, hoje em dia a gente opera com uma monitorização neurofisiológica. Muitos lugares não tem. E hoje é muito complicado operar sem isso, até por risco médico legal. Imagina que você, mas eu quero que você opere meu filho sem isso, e por alguma razão o médico vai lá e opera, e dá um azar de ter um dano neurológico, que é super raro, mas pode acontecer. E aí? Houve negligência? Houve imprudência por se fazer? Então, não se faz mais hoje em dia. E a gente não tem isso para todo mundo. Não tem isso para todo mundo. Outra coisa que falta é UTI. Então, a UTI, ela serve para paciente que bateu a cabeça à noite, o paciente que está com uma doença grave, o paciente que está fazendo hemodiálise, com câncer e tudo mais, e tem que ter a vaga cirúrgica. Em muitos lugares não tem, porque imagina que tem uma vaga reservada para uma cirurgia às 7 da manhã. Só que às 3 da manhã vem o motoqueiro que bateu a cabeça e precisa da vaga da UTI. O que vai fazer? Vai se priorizar a vida, claro. Então se usa, não se tem sobra, gordura de vagas de UTI para esses pacientes. Eles não podem operar para o quarto. É muito importante que eles tenham isso daí.
Às vezes não tem dinheiro para parafuso mesmo, o hospital, o SUS ali, não consegue verba, se prioriza uma cirurgia de escoliose, eu já ouvi isso. Olha, mas com uma de escoliose a gente faz sem apendicites, político conversando, né? Então, vou priorizar o quê? Então, são alguns problemas que eles identificaram. Esse estudo foi publicado numa revista de grande impacto internacional, na Spine, e que é super difícil publicar nessa revista, a gente sabe disso, e com certeza teve todo o mérito de toda a sociedade brasileira de coluna, principalmente do Robert Neves, que foi o grande idealizador desse projeto. Mas só para mostrar um pouco do panorama do país, no sistema público, como não é fácil. Não é fácil. Então, doutora, aí tem alguma, como você falou de algumas perguntas, né? O pessoal está perguntando um pouquinho sobre o tratamento, né? Sobre a questão de colete, de uso de colete. Teve uma outra pergunta também em relação a depois que o meu filho parar de usar o colete, né? A curva pode voltar, né? Ela pode piorar, pode continuar evoluindo no futuro, né? Então, algumas perguntas aqui em relação ao tratamento. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho do tratamento, né? Conservador, do exercício e do colete, né? E aí falar essa questão de evolução, quando para de usar o colete, até quanto tempo você vai usar esse colete, porque a pergunta aqui se fala de 17 anos ainda usando o colete. Tá bom. Né? O filho tem 17 anos e está usando o colete. E faz os exercícios também. Né? Quando ele tiver alta do colete, é garantido que a escoliose não irá evoluir no futuro? Ótima pergunta, Falando né? Aqui ótima pergunta. Vamos lá, então eu vou falar um pouco de colete, depois eu para você, agora falar de exercícios, porque é totalmente a sua praia. Sim. Né? Então, vamos lá. Então, os coletes para escoliose têm por finalidade impedir a piora da curva na fase de crescimento. Vou repetir, tá bom, pessoal? Definição. Coletes na escoliose da criança têm por finalidade impedir a piora da curva durante a fase de crescimento. A gente vai partir dessa premissa para responder as perguntas que vêm depois disso. Tá? Bom, claro que fase de crescimento é muito variável. Né? Então, cada indivíduo vai ter o seu pico de crescimento numa idade diferente. E já que a gente não consegue, então, separar por idades, por exemplo, colete até X anos ou Y anos, a gente usa métodos radiográficos para isso. Então, a gente olha algumas partes do corpo. Antigamente, a gente usava muito a bacia, que é o sinal de Risser. A Cláudia está falando que o Risser dele é 4. Né? Então, o que é esse Risser, né? O sinal de Risser? É a ossificação da parte de cima da bacia. Tá? Então, na bacia tem uma ossificação, que ela é dividida em graus. Tá? Então, a porcentagem de ossificação é dado um número para isso. Então, para você ter ideia, 0 é criança muito pequenininha que nem começou a ossificar. 5 é o adulto que já ossificou e grudou tudo isso com o guia. Então, 0, criança muito pequena. 5 é o adulto. Quando que a escoliose cresce de verdade? No 0, claro, porque está crescendo. No 1, 2. 0, 1, 2 é onde ela cresce de verdade. No 3, ela pode crescer um pouquinho, e em tese do 4 em diante ela não cresce mais. Bom, acontece que essa é um método muito simplista, e a gente sabe que existem variações, principalmente no 3, no 2 e no 3, onde a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, existem outros métodos, por exemplo, o método de Sanders. Né? Isso na radiografia que a gente faz no punho, por exemplo, e aí a gente vê várias combinações dos ossinhos da mão, que se mostrou mais sensível, ou seja, ele é mais sensível, ele pega melhor essa variação de crescimento, e tem tabelas que mostram isso, comparando o tamanho da curva e o tipo do Sander e a probabilidade de progredir. E tem, depois de um certo ponto, então, por exemplo, curvas de 25 graus, Sanders, a partir de um determinado ponto, progressão 0.
0, 0, 0, a tabela fica toda zero daqui para frente, que a chance de progredir é zero. Então, existe evidência, existem trabalhos que falam, tire o colete a partir daqui, porque ele não está ajudando mais. Imagina um adolescente, né, descobrindo seu corpo, né, começando a ter vaidades, preso num colete. É um problema também. Ou seja, o colete é o remédio, mas pode ser o veneno também. Então, a gente tem que usar o colete na hora certa, porque ele sabidamente reduz a chance de operar. Se você usar um bom colete na época certa, junto com a escoliose, você pode reduzir em até 3/4 a indicação cirúrgica. Olha que beleza. Olha que beleza. Não vale a pena? Claro que vale a pena. Agora, se a partir de um determinado momento, sabidamente, o colete não muda mais essa estatística, por que continuar? Porque alguém te falou que tem que continuar? Com base no quê? Qual é o interesse dessa pessoa que você continue usando o colete? É científico ou não? É científico ou comercial? Não sei. Esse é um ponto importante. Então, primeira coisa é ver qual é o tamanho da curva. Se o risco está em dúvida, faz a radiografia do punho, analisa e vê qual é o risco da curva progredir. Existem pontuações para isso. E aí a gente tira o colete. Vai tirando, vai desmamando, vai avaliando. Não é que tira o colete e abandona o paciente. Tira o colete e se radiografa depois de certo tempo, continua examinando. Agora, existem casos de curva que progride mesmo depois da fase adulta? Existe, mas é a exceção da exceção. E aí não justifica você tratar o todo por causa da exceção. Concorda? Porque não é um tratamento fácil cá entre nós. Então é isso que eu tenho para falar de colete. Tá? Existem vários modelos, vários tipos, os coletes melhoraram muito. Eles eram aqueles enormes que vinham até aqui em cima, que, diga-se de passagem, ajudaram muitas pessoas no mundo inteiro por décadas e décadas, e é muito fácil hoje em dia demonizar esse colete para vender outro colete, o que eu acho injusto. Tá? O colete de Milwaukee ajudou muitas pessoas no mundo inteiro, mas hoje em dia ele perdeu espaço porque existem coletes mais eficazes, que são mais fáceis de usar, são tridimensionais, eles corrigem de forma mais ativa a curva, eles são mais discretos. Que legal, são coletes que são mais usados. O Boston é um dele, o Rigosheno é outro, são coletes que são muito utilizados. Agora, demonizar o passado não está certo também, né, Débora? Uhum. Ele teve um momento, né? Ele teve o seu momento também. Teve, né? Claro que teve. Agora eu quero que você fale, Débora, sobre a físio. Tá? O que a físio evoluiu, como é que ela é feita, quantas vezes o paciente tem que vir no seu consultório, qual a importância do paciente fazer sozinho em casa, quanto tempo por dia, como saber se o paciente está fazendo bem feito ou se está enganando. Quero saber tudo isso. Tenta faz um somebody aí. Então, na verdade, assim, né? Quando que a gente vai para começar a indicar o exercício, né, para o paciente? Então, como o doutor estava falando da questão do colete, então a gente também tem ali um corte, né? Até quando a gente vai fazer só os exercícios, onde vai ser indicado só os exercícios. Então, os exercícios, eles vão ser indicados naquele valor angular ali de 10 até 25 graus, né? No ângulo de Cobb. E os exercícios que hoje a gente tem de maior evidência, de novo falando em evidência, falando do que está escrito na literatura, falando em relação aos trabalhos que a gente tem na literatura, são os exercícios específicos de autocorreção tridimensional, né? Então, são exercícios que a gente vai ensinar o paciente a fazer a correção nos 3 planos. E geralmente, para fazer a parte de rotação, de derrotação da coluna, a gente trabalha também muito a respiração, né? Então, uma respiração de expansão no lado da concavidade. Então, a gente trabalha com esses exercícios e existem várias escolas que são reconhecidas mundialmente para tratamento da escoliose. E aqui no Brasil, a gente tem 3 escolas com maior evidência, assim, mais em evidência, na verdade, né? Que as pessoas, os profissionais têm trazido esses cursos aqui para o Brasil. Então, a gente tem o CEAS, que é uma escola italiana, a gente tem o BSPTS, que é uma escola espanhola, e a gente tem o Chirote,
que é uma escola alemã, né? Todos os três, eles são exercícios específicos, considerados exercícios específicos para escoliose, de correção tridimensional, cada um com as suas características, né? Cada um com uma visão diferente dessa correção. Com relação à importância, né? É muito importante que o paciente aprenda, né? Porque geralmente o paciente ele vem para a gente numa avaliação e nessa avaliação a gente vai fazer também as métricas, as mensurações, assim como o médico, no exame, no raio-x, e a gente vai classificar essa curva baseado no método, né? Então, baseado no método Chirote ou no método BSPTS, a gente tem uma classificação. E baseado nessa classificação, a gente vai direcionar os melhores exercícios para aquela curva, para aquele padrão de curva. Se é uma curva torácica principal, se é uma curva lombar principal, se o paciente tem um quadril deslocado ou não tem, aí a gente vai determinar os exercícios. Isso na avaliação. E o paciente, normalmente, com a gente, ele vem uma vez por semana, normalmente, e a gente ensina, a gente grava, né? A gente filma os exercícios, a gente, às vezes, né, tem uma questão educativa de você ir lá, riscar o paciente, mostrar para ele tentar entender o que ele tem que fazer, porque os exercícios, eles não são fáceis de aprender, né? Então, são exercícios que tem ali uma curva de aprendizado. Não, desculpa me interromper, é só ter uma pergunta aqui que eu acho que você pode até pegar esse gancho. A Socorro falou que na cidade dela não tem ninguém que faça. Funciona fazer a distância, Débora? É possível que ela venha fazer uma avaliação com você e continue a distância? Funciona sim. É lógico que presencial sempre a gente consegue colocar a mão, a gente consegue, né, fazer um trabalho, muitas vezes, com mais excelência. Mas o trabalho de telemedicina e o trabalho de trabalho online dá muito certo. Eu tenho pacientes que conseguiram manter a curva, não progrediram, que a gente já está acompanhando aí há um ano, né, mantendo a curva. Outros pacientes que conseguiram até uma regressão, poucos graus, claro, na curva, mas de novo que a gente está falando, o ângulo de Cobb não é o principal aí, mas que a gente está conseguindo manter com os exercícios online, telemedicina. Então é possível sim. É mais difícil, porque a gente requer muito mais da criança, muito mais dos pais para ajudar a gente na hora da execução do exercício, mas é totalmente possível e é totalmente válido aí também o trabalho de telemedicina. E aí a gente orienta, né? Como eu estava falando, a gente ensina o paciente ele vai fazer em casa. Aí é que é a dificuldade. A gente ter essa adesão do paciente, para o paciente realmente fazer ali todos os dias, religiosamente, pelo menos 20 minutos de exercício, né? Isso, doutor, você me falou, né? Como eu consigo ter certeza que o paciente está fazendo? Eu não consigo, né? A resposta, se ele está fazendo ou não, que a gente consegue observar isso, é na reprodução aqui, quando ele vem na próxima sessão. Porque aquele que faz, ele sabe muito bem fazer os exercícios. Boa. E sabe no colete como é que a gente sabe quando está usando ou não? O colete? Quem sabe como a gente sabe quando o paciente está usando o colete ou não? Diga. Quando ele está velho, estragado. Velho, estragado, sujo, fedendo. Esse é bom. Esse ele está usando. Quando é aquele colete limpinho, lustrado, fala, não está usando. Não está usando. Então, eu sei assim, quando eu peço para ele, me mostra o que você está fazendo em casa. Vamos fazer aquele exercício tal. Ele vai e executa bem, eu falo, bom, esse está fazendo, porque ele realmente aprendeu e está fazendo direitinho o exercício. Mas é isso, tratar a escoliose não é fácil, por isso que a gente também está aqui, né? É cheio de desafios, tanto tratamento conservador como cirúrgico, né? Então, as
duas fases, as duas etapas não são fáceis, mas é lógico que a gente quer evitar, a gente não quer que essa criança vá, né, ser submetida a um tratamento cirúrgico, não é o nosso objetivo, mas às vezes não tem jeito, né, doutor? Exato. Às vezes, por mais que a gente faça os exercícios, por mais que ele use o colete, a gente sabe que existem algumas curvas que às vezes fogem, né, das mãos, fogem do controle e vai acabar, né, caindo aí numa cirurgia. Mas o que eu vejo na minha prática e o que eu tenho lido também é que o colete associado ao exercício específico, realizado por um profissional adequado, que tenha formação, e que a criança tenha essa adesão, que a gente precisa dessa adesão da família, a gente vai ter sucesso na maioria dos casos. Exato. A gente vai conseguir ter sucesso na maioria. Não em todos, mas na maioria. Não em todos. Agora, acho que outra coisa que acontece, infelizmente, e que é muito ruim, é aqueles casos que não estão indo bem, tá? Então está fazendo tudo direitinho, está se esforçando, usando colete, fazendo a físio, mas a cada retorno a curva está progredindo, está piorando. Em algum momento ela cruza uma fronteira, que é aquela fronteira de que não tem mais volta e daqui para frente só vai piorar, que é a fronteira do COB, que varia na torácica 45-50, na lombar 40, é diferente de acordo com a localização. Por quê? Porque sabidamente, a partir desse ponto, a curva vai piorar, mesmo que lentamente ao longo dos anos. Alguém fez uma pergunta aqui que tem 40 anos e a curva está progressiva. Foi a própria Socorro. E o que acontece? Eu não sei qual é o valor da curva dela, mas as curvas, quando passam dessa fronteira, elas tendem a ser progressivas mesmo. Elas progredem bem devagarinho. Então, a média é 1 grau por ano. É difícil você medir 1 grau, porque 1 grau pode ser um erro na mão de quem está medindo. Até 3 graus é considerado como um erro de medida. Não como alguns institutos de pesquisa aqui no Brasil, né? Mas tem um erro de medida que é considerado normal. Mas imagina isso depois de 10 anos, são 10 graus, 20 anos, 20 graus. Às vezes uma curva de 50 chega com 70, 80 graus. Aí se soma com a osteoporose e aí que vira aquelas curvas que a gente não tem mais o que fazer. Muita dor associada, desgaste, estenose de canal, vai estreitando, criando artrose, e aí a coisa perdeu o timing completamente. Então, outro ponto que eu acho importante é entender que se, por acaso, essa for a situação do seu filho, da sua filha, saiba que a solução cirúrgica, embora não fosse o plano a hora que vira o melhor plano possível, ela melhorou muito, ela é segura, ela é previsível, ela corrige a curva, ela vai deixar seu filho e sua filha com a coluna reta para o resto da vida, ou pelo menos o mais reta possível, para ele ter uma vida completamente normal. Ele possa envelhecer, possa casar, possa ter filhos, trabalhar, fazer esporte. E lá no futuro, ter uma vida sem dor. Né? Então hoje, bom, eu estou com 20 anos de cirurgia de coluna, eu peguei o final de uma outra geração que mudou completamente de lá para cá. Então hoje tem tecnologias para colocar os implantes vendo em 3 dimensões, tem monitorização de nervo, os parafusos são muito melhores, as técnicas de conversão, e a cirurgia é mais segura e mais eficaz. Então a possibilidade cirúrgica, embora não seja, obviamente, o interesse de ninguém, nem da gente, o cirurgião quer mais é que o paciente não precise. Mas a hora que vira essa chave, tem que ser encarado da maneira mais positiva possível. Porque são muitos e muitos pacientes operados, e muito sucesso, resultados felizes, pacientes que viraram médicas, viraram mães, vêm trazer os filhos à consulta, e tem uma vida absolutamente normal. É que assim, quando se fala, né, doutor, em cirurgia de coluna, todo mundo fica assustado, né? Então, e hoje a gente sabe que pela tecnologia que existe hoje, pelos materiais de instrumentação, né, pela monitorização, como você falou, esses riscos, né, eles têm diminuído cada dia, né? Sim. Às vezes, é importante também passar essa informação, né, porque em alguns momentos que não tiver mais
como a gente continuar com o tratamento conservador, porque acima de 45, 50 graus, né? Teria uma indicação, embora existem, né, algumas situações que às vezes o paciente realmente não, a família não quer, né, operar, enfim. Mas a gente sabe que, como você colocou aí, existe esse time, né, esse tempo, né, de cirurgia, que seria uma mudança aí, uma virada de chave aí, e resolveria o problema, né? Não deixaria isso piorar lá na frente. Eu vou aqui, olha, tem uns minutinhos ainda aqui antes de acabar, eu vou passar algumas perguntas aqui rapidamente, tá bom? Pode. Primeiro, o Niltinho tá mandando um abraço aqui. Nilton, um abraço para você também, meu amigo. Amanda operou 12 anos atrás, está super bem, feliz. A cirurgia faz parar o crescimento da criança? Essa pergunta acharam muito importante. Sim e não, tá? Por que sim e não? Primeiro que na cirurgia a criança vai crescer. Então, dependendo da curva, pode crescer 3, 4, 5 centímetros só de fazer uma curva ficar reta, tá? E naquele ponto onde foi operado, ela não cresce mais realmente. Ainda bem, porque essa coluna está programada para crescer torta. Então, se ela continuar crescendo, é um problema. Ela tem que ficar reta e parar de crescer, mas ela vai crescer na parte não operada e vai crescer nas pernas, então ela continua crescendo. A Sucorrer está com dor lombar, ela operou escoliose. Difícil saber se era escoliose ou não, tem que fazer exames, porque quem não operou escoliose também tem dor lombar. Então tem que examinar, fazer alguns exames de imagem para saber se tem relação ou não com a escoliose. Tem aqui falando também sobre o rastreamento, né, que a gente estava falando do diagnóstico, se seria só em crianças ou se é válido para adolescentes e jovens, né? Então, na verdade, é principalmente adolescentes, né? Crianças e adolescentes, ali na faixa de 10 até 14, 13, 14 anos, acho que seria o período principal, né, doutor? Ou incluir, que é a faixa mais comum. Não que não tenha que fazer esse rastreamento em outras idades, em outras faixas etárias, mas acho que tiver que priorizar, é isso aí. 14 é o principal, né? Exatamente. Olha, da Cláudia a gente já falou, dos 17 anos. Se a live vai ficar gravada assim, né, Débora? A live fica gravada, não é isso? Sim. A físio Cláudia Lucena, patologia que só quem vive passa a conhecer, é pouco divulgado, então a gente está aqui para isso mesmo. A culpa de descobrir devastadora, que a gente falou no medo é mesmo. Eu vejo isso bastante, os pais arrasados com o diagnóstico. Todo mundo elogiando a Débora, maravilhosa, Débora é demais. Concordo. Ai, meu Deus. Incrível. Acho que é isso, Débora. Eu acho que é isso, porque a gente já está finalizando, né? Eu estava lendo aqui também uma pessoa com cifoescoliose grave, uma adulta, né? Com dor também, não conseguiu. Tem que examinar, que é difícil, esses casos são realmente desafiadores, tá, Lúcia? Cifoescoliose é um outro tipo de problema, porque além da escoliose, a coluna fica uma corcunda, e aí tem várias causas para isso, e tem que examinar, tem que ver exames de imagem também, para entender se o que pode ser feito. A físio tem um papel limitado aí, né, Débora? Na cifoescoliose são rígidas, geralmente. Sim, o que eu tenho, eu tenho um paciente, inclusive aqui, uma paciente que tem 80 graus de cifose, né, e tem um pouco de escoliose também, não me lembro quantos graus, uma cifoescoliose grave, indicação cirúrgica, claro, né, uma adulta que fez uma cirurgia bariátrica e agora perdeu peso também, e etc. Mas ela tinha muita dor, e o que estava diminuindo, né, estava muito ruim a qualidade de vida dela. E com a físio, a gente melhorou muito a qualidade de vida. Ela está praticamente sem dor, está conseguindo fazer todas as coisas dela. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente não vai fazer milagre, não vou deixá-la reta, né? Isso eu deixo bem claro, é cirúrgico, mas eu consigo melhorar a qualidade de vida, trabalhando essa musculatura, trabalhando a postura e etc. Isso chama alinhamento de expectativas, né? Alinhamento de expectativas. Exatamente.
Mas eu acho que o importante é a gente deixar claro, né? Na nossa primeira consulta, na nossa avaliação, a gente deixar claro o que o paciente quer e o que você pode oferecer, né? É isso. Vamos finalizar, doutor. Mais uma vez, agradeço. Excelente, como sempre. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço, Débora. Parabéns aí pela iniciativa. Lembrando que junho é o mês mundial da conscientização da escoliose, né? Então, geralmente a nossa live é em junho por causa disso. Embora a gente cuide de escoliose o ano inteiro, mas é sempre um prazer trazer informação aqui de uma maneira simples, né? Com um linguajar descomplicado, para que as pessoas possam utilizar isso da melhor forma possível, né? E também possam transmitir isso, né, para quem conhece. A gente vai deixar isso gravado, então espero que essa informação seja reproduzida muitas vezes. Obrigado mais uma vez a todo mundo que está aqui, né, 9 horas da noite, firmes e fortes. Isso. E obrigado a você mais uma vez, Débora, pelo convite. Obrigada a todos, viu, por estar aqui presente com a gente. Um abraço, doutor Alberto, até logo. Até. Tchau. Tchau.